Agora a gente vai virar o assunto para falar de segurança pública aqui no nosso All News. Foi divulgado hoje o Anuário Brasileiro de Segurança Pública e tem destaque aqui em torno do governo Lula no primeiro ano do terceiro mandato de Lula, gente. Os homicídios seguiram em queda no país, só que as mortes causadas pelas polícias continuaram estacionadas acima dos 6 mil óbitos e os registros de estupro bateram um novo recorte. Além disso, o estelionato ganhou mais espaço entre as atividades criminosas e pode ter tomado o lugar de roubos que caíram aqui no país. A queda de mortes violentas no Brasil deu uma ligeira acelerada em 2023 na comparação com o período anterior, com redução de 3,4% na comparação com o ano anterior. Só que se o Brasil quiser avançar na redução da violência, discussão tão importante aqui no país, vai precisar, de acordo com análises aqui, coordenar melhor as investigações criminais e as trocas de informações, de acordo com especialistas ouvidos pela Folha, com base nos destaques do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgada nessa quinta-feira. E quem vai ajudar a gente a trazer esses destaques aqui no All News é o nosso novo nome da casa, Valmir Salaro. Que honra receber você aqui. Primeiramente, seja muito bem-vindo ao nosso time aqui do Canal All. Um bom dia para você. Oi, Natália. Muito bom participar pela primeira vez do All News e com a presença não só sua, do Josias e do Sakamoto também. Sou admirador, sou fã de todos vocês. Vocês estavam falando, e até me solidarizo com o Josias em relação a cabelos e barbas brancas. Eu fico rindo aqui quase que de nervoso, né? Porque eu levanto essa bola, mas agradeço que vocês levam sempre com muito bom humor. E para mim é ótimo ter a oportunidade de estar aqui, gente, com nomes tão relevantes aqui da nossa profissão, né, Valmir? Mas a gente estava trazendo aqui, então, esses destaques do Anuário Brasileiro de Segurança Pública e queria saber de você, então, o que você traz de destaque aqui com a gente, da importância desse assunto, que é aí a preocupação, é uma das principais preocupações do brasileiro, que é a discussão em torno da segurança pública, e como a gente trouxe aqui, destaques importantes como registro de estupro batendo recorde e homicídios em queda, mas também a discussão aqui tão relevante, sempre tão polêmica aqui em volta de mortes causadas por policiais, né, Valmir? Então, eu acompanho essa área policial, essa área de violência, segurança pública há 45 anos. Quer dizer, eu envelheci, meus cabelos ficaram brancos e mesmo assim eu só via a criminalidade e a violência aumentar no Brasil. Esse trabalho feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o anuário de 2024, é fundamental e também, se for levado a sério por todos os governos, independentemente de partidos, de tendências políticas, é fundamental para ajudar no combate à violência. Você citou números de homicídios, mas mesmo assim houve uma queda, eu estou consultando aqui, de 3,4%, mas nós tivemos o registro no ano passado de 46.328 homicídios, que inclui não só homicídios, mas latrocínios, lesões corporais, seguida de mortes. Mata-se muito aqui ainda no Brasil, a polícia também contribui para essa matança, vou dizer assim, mas esse número mostra também um dado importante e aterrador, na minha opinião, pelo fato de que eu acho que nem 10% desse número que eu citei, são quase 50 mil assassinatos, é esclarecido pela polícia. Quer dizer, então, a gente tem vítimas sendo assassinadas, muitas delas não sabem nem o motivo pelo qual essa pessoa foi assassinada, e o assassino, o suspeito, continua livre praticando outros crimes. Em relação ao dado que me surpreendeu muito, é a questão dos estupros. A cada 6 minutos, uma menina, posso falar menina, de 13 anos, negra, é violentada no Brasil. E esses crimes são crimes assim que chocam, que revoltam, mas, infelizmente, na maioria das vezes, a polícia não tem como evitar, porque esses crimes acontecem dentro das casas das próprias vítimas. Quer dizer, é um dado assustador e mostra como a sociedade brasileira é violenta, sabe, é perigosa, e eu não vejo nenhum trabalho. Olha, como eu disse, eu acompanho há muito tempo, eu nunca vi um plano geral de combate ao crime. É só aquelas
ações esporádicas, é enxugar gelo. Então, o Estado está com um problema de roubo de celular, então aumenta um pouco o policiamento, tem um outro problema de golpe, então a polícia também tenta evitar e alertar para que as pessoas não caiam em golpe. Quer dizer, eu só vejo isso, mas nunca vi um plano geral, municipal, estadual, federal, para combater o crime. Só um detalhe, eu quero ouvir vocês também, eu quero aprender com vocês em relação a isso, porque o meu mundo é muito específico dentro do boletim de ocorrência. Então, vocês têm uma visão mais ampla do que acontece em relação à criminalidade no Brasil. Eu vejo o seguinte, eu vejo que você pode tirar um RG todos os estados do Brasil. Então, se eu cometer um crime aqui em São Paulo, sair daqui, for para um outro estado, eu posso tirar um outro RG e continuar vivendo tranquilamente, sem ninguém descobrir que eu cometi um crime em São Paulo. Quer dizer, são dados assim que eu acho que conversei muito com a Samira Bueno, que é a diretora executiva do Fórum, e ela tem uma visão muito ampla também a respeito dessa questão, e esse anuário teria que servir de espelho, de regra, de norte para todos os governos para começar a combater o crime, a violência e a violência policial também. Segundo a própria Samira, a polícia ainda no Brasil mata e mata muito. Olha, Valmir, você falou que está observando essa cena há mais de 4 décadas. Primeiro, um prazer recepcioná-lo aqui. É uma honra dividir a tela com você. É muito bom tê-lo conosco. Nesses mais de 40 anos, dá a impressão de que o Brasil, nessa matéria de segurança pública, está rodando a esmo como um parafuso espanado no meio do insolúvel, né? E agora está se discutindo, e o problema deixou de ser de direita, de esquerda, é um problema suprapartidário, né? Tem problema na Bahia, governada pelo PT, problema em São Paulo, Jequié, agora é a cidade mais violenta do país, né? Estamos com problema em São Paulo, que é a metodologia da polícia é uma metodologia esquisita, né? E é governada por um governador bolsonarista, outro governador bolsonarista no Rio de Janeiro, enfim, não é um problema de partido, é um problema de método, né? E agora está se discutindo como grande saída para o problema da segurança pública uma proposta do ministro Ricardo Lewandowski, da Saúde, da Justiça, de transformar uma lei, a lei que implementou o Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP, uma espécie de SUS da segurança pública, transpor esta lei para dentro da Constituição, de modo que o governo federal passaria a estabelecer normas que seriam seguidas pelos estados. Não lhe parece que é muita ingenuidade imaginar que uma mudança legislativa como essa vá solucionar o problema, ou pelo menos vá se parecer com algo próximo de solução? Concordo plenamente com você, Josias. É mais uma tentativa. Como nesses 45 anos eu só vi só tentativas. Tentativas, como você falou do parafuso, eu falo que é tentar enxugar o gelo. Enxugar gelo. Isso, se você não tiver pessoas especializadas, independentemente de questões políticas, para cuidar efetivamente da questão da segurança, nada vai resolver. Sabe? Você acha que o Estado de São Paulo vai cumprir uma norma que determinada pela Constituição, teria que cumprir. Mas eu não acredito que não, porque a polícia tem seus modos próprios de trabalhar, modos legais e ilegais, como a gente sabe. Quer dizer, muitas vezes a polícia parte de um suspeito para esclarecer o crime. Precisa mudar isso, precisa começar na investigação. Eu sou pessimista em relação à questão da segurança, porque eu sou de uma época, Josias, que eu ia lá para o Capão Redondo, que é o extremo sul aqui de São Paulo, fazer reportagem numa região extremamente violenta, onde tinha um cemitério, o cemitério São Luís, que 70% das pessoas sepultadas ali tinham menos de 20 anos, eram negras e elas tinham sido assassinadas. Quer dizer, naquela época eu ia fazer reportagem ali, conversava com pequenos comerciantes e eles tinham uma portinha bem pequena, uma grade de proteção, só um espaço para passar o botijão de gás. E quem ia comprar pagava ali. Hoje, se eu voltar lá, esse comerciante, em vez de ele ter prosperado e ganho dinheiro, e poder contratar outras pessoas e ampliar o negócio dele, ele tem que gastar, acho que, muito mais do que 50% do que ele arrecada com segurança. Que é câmeras de vídeo, reforçar a segurança pessoal, que muitas vezes, e na maioria das vezes,
essa segurança é feita por policiais de folga, quer dizer, então eu acho que é um assunto bem complicado para se discutir, como você diz, de uma forma bem rasa. Se você não resolve o problema da criminalidade do dia a dia, que é o que assusta todos nós, particularmente nas periferias de São Paulo, a própria Samira Bueno estava me dizendo que em relação aos roubos de celular, só um detalhe do próprio anuário, que é uma informação importante e triste ao mesmo tempo. Quer dizer, só roubo de celulares em São Paulo, a maioria dos crimes acontece no final da madrugada, começo da manhã, quando as pessoas estão saindo de casa nas periferias, nos bairros mais distantes, para ir pegar o trem, o ônibus e o metrô. E elas são vítimas do roubo. Acontecem roubos também nas regiões nobres das grandes cidades, acontecem, mas esse pessoal é o que mais sofre. E qual o esquema, qual o cuidado e qual a estratégia que a polícia tem para combater esse tipo de crime? Quer dizer, então eu sempre falo que teria que ter mais do que uma boa vontade política, teria que conversar com pessoas interessadas nessa área, que conhecem profundamente essa questão e montar planos de ação. A gente só está falando aqui do crime do dia a dia, a gente nem tocou sobre a questão do crime organizado, que hoje é transacional, quer dizer, uma palavra bonita, mas mostra o poder que o crime tem. Então, na minha opinião, de observador, eu não sou especialista nessa área, mas sou um observador. Eu vejo o seguinte: o crime cresce de uma forma tão grande que ele está asfixiando, ele está engolindo o poder oficial, o sistema. Então, o crime no Brasil é uma questão que tem que se discutir, já devia ter sido discutida há quase meio século atrás, mas ainda fica-se ensaboando, falando, colocando um parafuso aqui, enxugando o gelo ali, e para mim, por enquanto, nada resolve, entendeu? Então, mudar a mentalidade também dos policiais, de trabalhar para a sociedade. Tem vários pontos aí que a gente podia destacar, mas eu vejo com esses dados do anuário que é um norte, é um caminho para os governos municipais, estaduais e próprio o governo federal chamar esse pessoal que fez esse trabalho para conversar e discutir estratégias, porque a gente falou lá as regiões do Norte e Nordeste são hoje as mais violentas. Mas por que são as mais violentas? Existe uma briga, uma disputa entre as facções locais e as facções nacionais. As facções nacionais é o PCC e o Comando Vermelho. Então, as facções brigam entre elas e se unem ao PCC, ao Comando Vermelho. E aí começa aquela guerra entre criminosos, que não para nunca, e para a polícia tentar impedir, ela também fica tão violenta contra os próprios criminosos e acaba, de uma certa forma, participando do aumento da criminalidade e da violência, fazendo justiça com as próprias mãos. Quer dizer, os policiais vão para a rua, em vez de prender ou ter um plano de ação, acabam se envolvendo em tiroteios, em supostos tiroteios, e isso aumenta a estatística mostrada pelo anuário de 2024. Não, e na Não sei se eu... percepção... Perdão, Vami, pode finalizar. Não, desculpa, não sei se eu falei demais, me desculpa. Não, imagina. Eu ia trazer até, comentar um pouco disso da percepção do lado da população mesmo, né? Você estava citando os crimes do dia a dia ali, como o roubo de celulares, a gente vê isso tomando complexidade gigante. Aqui em São Paulo, por exemplo, acompanhando o caminho que os celulares tomam, a complexidade de redes, de como os celulares são revendidos depois, a gente vê até no dia a dia em bares que, enfim, o que a gente mais está vendo é furto de celular, roubo de celular, a gente vendo estratégias que os bares já têm, inclusive de você deveria ter gritado tal coisa, porque a gente já tem um esquema de buscar de tão sistemático que isso tá acontecendo, né, Valmir? Mas eu queria trazer com você aqui o recorte que você citava do ranking das cidades mais violentas. O pessoal pediu para a gente destacar aqui, então, que temos, em primeiro lugar, Santana, no Amapá, depois Camaçari, na Bahia, Jequié, também na Bahia, Sorriso, no Mato Grosso, e em quinto lugar aqui, Simões Filho, na Bahia. O anuário também disponibilizou os dados sobre letalidade policial. Nesses dados mostram também Jequié, na Bahia, liderando o ranking, que por lá mais da metade das mortes são provocadas pelas polícias. E aí entra também Amapá e Sergipe, tendo 2 cidades no ranking cada. Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, também ocupando a vice-liderança com mais mortes proporcionalmente provocadas pela polícia. Como você destacava, a importância de um anuário como esse é justamente a gente ter um norte para guiar justamente a inteligência
para se tratar dessas investigações, mas com um ranking como esse a gente vê ali, então, no caso aqui, destaque para Norte e Nordeste. Queria uma leitura do senhor nesse sentido de qual é o retrato que a gente tem a partir disso e a importância, então, de anuários como esse, tendo em vista aqui agora essa parte do ranking das cidades mais violentas, Valmir. Natália, acho que é o norte, literalmente, né? Porque é uma região extremamente assim abandonada pelos governos, né? E você não, eu, pelo menos que eu acompanho, não vejo uma estratégia. Eu não vejo aqui, aqui na região sul, não vou ver lá também uma estratégia de combater o crime. E muitas dessas mortes que acontecem de uma forma violenta, elas partem de ordens de dentro dos presídios. Em Jequié tem uma penitenciária que se chama, o pessoal chama de uma forma assim, sabe, jocosa, mas é muito grave, de queijo suíço, porque lá a quantidade de celulares que tem na mão dos presos deve ser maior do que a própria população carcerária dessa cadeia. Quer dizer, de lá saem as ordens para que os criminosos que estão soltos e envolvidos em tráfico de drogas possam cometer os crimes e eliminar os rivais, né? Essa região de Santana é uma região ali litorânea, né? Então, quer dizer, deve facilitar muito a entrada e saída, particularmente de droga. E tudo vive em função do tráfico de drogas, né? Poder que os traficantes têm, não só aqui no Sul, como lá, é uma coisa impressionante, é assustadora, né? Aqui a gente tem o Porto de Santos, que dizem que é o maior exportador, entre aspas, de cocaína para o resto do mundo. Quer dizer, toda a droga que chega no Brasil, pela Colômbia, pela Paraguai, pela Bolívia, vai por esse trajeto, vai ao Porto de Santos, quer dizer, um local conhecido, todo mundo sabe, e a polícia, mesmo assim, não consegue impedir que a droga saia de São Paulo e vá para o mundo todo. Quer dizer, é um problema cada vez mais grave e eu não vejo uma solução a curto prazo. Não sei se o Josias, o Sakamoto, tem uma opinião assim melhor que a minha, mas eu não vejo saída. A gente se discute, conversa e cobre. Eu só vejo o crime aumentar. Quer dizer, eu acho que nesses 45 anos já cobri todos os crimes violentos que estão no Código Penal. E não vejo uma saída. Não vejo uma saída imediata, mas a gente precisa disso, porque a população está assustada cada vez mais. A questão do celular na periferia, quer dizer, é um bem que a pessoa compra, ela compra por uso, porque hoje ninguém vive sem um celular, quer dizer, ela precisa do celular para trabalhar, para falar com a família, para se divertir até, e o celular dela é roubado. Muitas vezes ela nem acabou de pagar esse celular. E como mostra o anuário, quer dizer, esses crimes acontecem na periferia no começo da manhã, na hora que as pessoas estão saindo de casa para trabalhar. Qual seria a estratégia para diminuir ou para dar proteção para essas pessoas? Não, é realmente muito importante esse destaque que você traz. Queria até aproveitar, como você citava, querendo aqui também a opinião do Josias e do Saca, começando por você, Saca, do que você destacaria no anuário como um todo? O Valmir estava falando agora, citou ali no começo a cidade de Jequié, lá na Bahia. Queria só trazer esse recorte aqui pra gente também, de que é isso, né? A ex-cidade mais violenta do Brasil, agora tendo a polícia que mais mata, entrando nessa linha aí da sistematicidade de tudo isso. A cidade de Jequié, que fica perto de Salvador, deixou o posto de cidade com maior proporção de mortes violentas do país em 2022 e no ano seguinte se tornou o município brasileiro com a polícia que mais mata. Esse cenário trazido aqui pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Jequié registrou então uma taxa de 46,6 mortes decorrentes de intervenção policial a cada 100 mil habitantes, proporcionalmente a maior taxa entre as cidades com população superior a 100 mil moradores. Aí citam aqui também que Angra dos Reis, no Rio, aparece na sequência, passando depois também por cidades de Macapá, no Amapá, Eunápolis, na Bahia, e Itabaiana também. Aí no sudoeste da Bahia, Jequié tem então 158 mil habitantes e enfrenta então há menos de 2 anos um cenário de guerra entre facções criminosas, como vocês destacavam, resultando em bairros sitiados e uma legião ali também do que a gente mais acompanha, que é triste depois de casos como esses, de chacinas, principalmente da gente ver cenas de mães em luto, cenas de sofrimento que se repetem justamente por uma falta de avanço nessas discussões, né, Sakamoto? O que você destaca pra gente do anuário? Antes de mais nada, dar minhas boas-vindas ao Valmir, né? Seja bem-vindo, né? Bom estar dividindo tela contigo. Obrigado. Olhando os dados do anuário,
como um todo, dá para a gente afirmar claramente que negros continuam sendo as principais vítimas de violência fatal no Brasil. Os negros, a população negra continua sendo a principal vítima de violência fatal no Brasil. Se a gente vai pegar os dados do anuário, né, a distribuição de mortes violentas intencionais por raça, né, e por registro, você vai ter que o homicídio doloso, as vítimas, né, 77,8% são negras. Latrocínio, 61% das vítimas são negras. Lesão corporal seguida de morte, 74% das vítimas são negras. Morte decorrente de intervenção policial, 83% das vítimas são negras. E morte violência intencional de uma maneira geral, 78% das vítimas são negras. De acordo com o censo 2022, 55% da população é negra. Negro, no caso, somando pretos e pardos. Ou seja, perceba bem todos os dados que eu listei: homicídio doloso, latrocínio, lesão corporal seguida de morte, morte decorrente de intervenção policial e, no geral, a quantidade da população negra morta é muito maior do que a proporção dos negros na sociedade brasileira, né? Ela é maior do que a proporção dos negros na sociedade brasileira. Pegando um ponto específico, a letalidade policial. Quase 83%, 82,7% das vítimas são negras, né? E você tem quase 72% são jovens, né? De 12 a 29 anos, né? Mostra que a polícia, ou seja, que confirma aquele dado, né? De que a juventude negra, você inclusive tem uma redução no gráfico, demográfico, né, uma perda populacional nessa área, seja porque tem as pessoas envolvidas no tráfico, seja porque as pessoas são mortas por serem consideradas envolvidas pela polícia sem um julgamento justo ou execução sumária. Tem muitas razões pela qual a população negra jovem acaba morrendo, o que leva até, inclusive, o movimento negro a falar de genocídio jovem negro nas periferias das grandes cidades ou das cidades médias também no interior do Brasil. Um outro dado também reforça que essa questão desse racismo estrutural, né, em que a gente tem, afeta os próprios policiais. 69,7% dos policiais que morreram, eles eram negros, ou seja, 70% dos policiais mortos são negros, né? E aí você tem tanto mortos em serviço, mortos fora de serviço e mortos por conta de suicídio. Sim, a pressão, as condições de trabalho, a condição muitas vezes insalubre de trabalho também leva a muitos policiais a tirarem sua própria vida. Mas no total, 70%, quase 70% dos policiais que são mortos são negros. Vocês estão percebendo? Todos esses números são, como eu falei, maiores do que a proporção de negros na sociedade brasileira, né? E isso, na verdade, é gritante. E isso, por si, deveria ser motivo da gente parar e rediscutir a sociedade, né? Essa questão de que negros seguem sendo as maiores vítimas de violência fatal no Brasil é motivo suficiente para a gente parar e rediscutir uma sociedade inteira. Mas não, a gente não para, a gente não discute, a gente continua encarando muitas vezes as mortes, ou seja, você vai ver a população branca é aquela que aparece muitas vezes no noticiário reclamando da violência. É claro, a violência atinge a população branca, mas as principais vítimas não são brancas, as principais vítimas são negras. Né? E aí tem uma questão que também tem um envolvimento, né? No Brasil, a pobreza tem cor de pele, por conta de uma tragédia lá atrás, chamada escravidão, que a gente nunca atendeu diretamente, a gente nunca garantiu políticas públicas para inserir economicamente essa população, né? E nunca garantiu igualdade de condições e de direitos na trajetória dessa população. Bem pelo contrário, a gente acaba garantindo que essa população se mantenha na periferia como uma espécie de exército de mão de obra sobressalente e barata para o resto da sociedade. E aí o que acontece? Empurramos a polícia para garantir contenção, esse é o termo utilizado por especialistas, contenção desse grupo que a gente acaba utilizando como mão de obra barata, e eles matam e morrem. Policiais negros matando pessoas negras, né, numa guerra em que eles matam e morrem em nome de uma pretensa segurança dos brancos. Então, é um processo, o que o mapa de segurança, o que o Anuário Brasileiro de Segurança Pública está mostrando é uma situação que não é nova, mas ela confirma uma situação incômoda que o Brasil precisa endereçar, precisa olhar com cuidado. E só para terminar, né, tem um dado também interessante
que é o seguinte: com relação aos crimes de ódio, você teve injúria racial caindo 14%, só que você teve o racismo subindo 78%. Você teve um aumento de 78% no racismo, uma queda de 14% na injúria racial, mostrando que no cômputo geral de que não apenas a violência física intencional, mortes, mas também como a sociedade vê a população negra é algo intolerável. É uma sequência de dados alarmantes sobre fatos que a gente já conhece, né, Josias? Mas que aí, ao invés de embasarem, então, uma mudança, vão sendo repetidas e virando uma bola de neve, né? Sem nenhuma dúvida. É muito impressionante o quadro que o Valmir traça, né? E uma pessoa que acompanha esse flagelo da falta de segurança há mais de 4 décadas, e esse aspecto que o Sakamoto realça, que levantamento após levantamento ele se repete, né? A maior vítima da violência no Brasil é a população negra, né? Que é uma população majoritária no país. Me chama muito a atenção também, Natália, o fato de que no ranking das cidades mais violentas, há meia dúzia de cidades da Bahia. Entre as 10 mais violentas, há meia dúzia de cidades da Bahia. Camaçari, Jequié, Simões Filho, Feira de Santana, Juazeiro e Eunápolis. E hoje, se formos observar, o líder do governo no Senado é o Jacques Wagner, baiano. Um dos ministros mais relevantes da esplanada, despacha no Palácio do Planalto, a poucos metros da maçaneta do gabinete presidencial, é o baiano Rui Costa, chefe da Casa Civil. Juntos, o Jacques Wagner e o Rui Costa governaram a Bahia por 16 anos e deixaram no Palácio de Ondina, a sede do governo baiano, um sucessor petista. O governador Jerônimo Rodrigues, ele vai completar um ciclo de 20 anos de poder petista na Bahia. E a Bahia está enfrentando esse flagelo na área da segurança pública. Então, nós saímos de um governo que dizia valorizar a segurança, mas oferecia como solução a imunidade para policial que mata e a distribuição de armas à população, como se a população fosse exercitar a defesa por conta própria. Elegemos um outro governo, que é o governo Lula, que conhece muito bem o diagnóstico, conhece de perto, se formos analisar o flagelo da segurança pública na Bahia, conhece o diagnóstico, mas não dispõe de nada que se pareça uma terapia eficaz contra esse câncer da violência no Brasil. E o crime está organizado, cada vez mais organizado. E a organização aumenta à medida que o Estado se esculhamba. Então, o crime é organizado porque o Estado é esculhambado. Então, esse é o cenário que nós estamos enfrentando. Se você analisa as pesquisas de opinião, você vai notar que em todas elas a segurança pública aparece no topo das preocupações do brasileiro. Está ali entre a segunda colocação e a terceira colocação. Ou seja, esse será um tema incontornável da próxima eleição presidencial. Incontornável. Já está sendo na eleição municipal. Mas os prefeitos não têm nada a ver com isso, ou o prefeito não tem a responsabilidade pela segurança pública, que é uma atribuição do Estado, né? Do governador. Mas a população aflita enxerga qualquer eleição como um pretexto para levantar o tema da segurança pública. Então, esse tema vai ter que ser encarado com a seriedade que ele merece, né? E deixou de ser um problema de direita, de esquerda. Aliás, a esquerda até não sabe como lidar com esse problema. Sabe, tem um discurso muito apropriado para defesa dos direitos humanos, defesa da situação dos presídios, a necessidade de reformar os presídios. Agora mesmo o Supremo decidiu que há uma situação de absoluto desrespeito à Constituição nos presídios e impôs um prazo que já venceu para que o governo federal apresentasse uma solução a essa situação de violação de direitos humanos, dos direitos constitucionais nos presídios.
E o Lewandowski, que estava no Supremo, agora está no Ministério da Justiça, já descumpriu o prazo e ninguém fala nisso. É como se a questão não existisse. Então, o problema é cada vez mais grave, o crime cada vez mais organizado e o tema é incontornável para a próxima eleição. Então, não há outra saída senão encarar de frente o problema e apresentar alguma coisa, alguma discussão, pelo menos, que seja consequente. Por ora, não existe. Está aí o governo ensaiando o envio de uma proposta de emenda constitucional que está longe de ser uma solução, Natália. É um tema cada vez mais complexo e que a Natália. gente fica na torcida, né, Valmir, para que seja aí cada vez mais embasado na opinião de especialistas e nos dados e nos fatos, né? Natália, então, eu só queria acrescentar, o Josias lembrou bem, o caso do ministro Rui Costa, que, como você disse, está maçaneta com o presidente da República, lado a lado, praticamente, milímetros ali de distância um do outro. O Rui Costa foi um dos que mais criticou esse trabalho do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Ele tentou desqualificar, dizendo que as pesquisas que foram feitas, os levantamentos, e o pessoal trabalha com afinco, com cuidado e só fazendo levantamentos com base em informações oficiais. Mesmo assim, o ministro, em vez de ter a humildade de reconhecer que esse trabalho do Fórum poderia ajudar no combate à violência, à criminalidade, não. Ele ficou muito ali na cadeira dele, no trono dele, criticando o trabalho que o Fórum fez e que alerta a população toda, independentemente de qual partido que esses políticos representam. Eu acho que é um ponto importante para se tentar discutir, como o Sakamoto falou, como vocês estão falando, quer dizer, para sentar e discutir, é uma questão muito grave. Em relação à violência policial, Sakamoto, eu vejo também que o menor, ele é alvo não só da polícia na periferia, o jovem negro da periferia, mas também é alvo do crime. E é um tipo de pessoa que pode ser contratada pelo tráfico, essa pessoa acaba morrendo depois na mão de policiais, aí já se contrata outra. Quer dizer, então existe uma mão de obra barata e assim extremamente descartável na periferia. Quer dizer, então esse jovem negro da periferia, ele é vítima tanto da polícia como também do tráfico de drogas e do crime organizado. Essa é uma discussão importante que a gente está levando, e é muito bom ouvir todo mundo e dar espaço para conversar com esses especialistas, que conhecem tanto quanto os policiais de rua. Juntar os dois, juntar grupos de especialistas e policiais para discutir essa questão. Eu acho importante, sim. Assim como é muito importante E necessário esse e rápido. espaço. Exato, e como é importante esse espaço que a gente ocupa aqui agora com a sua participação também, né, Valmir? O pessoal já está repercutindo bastante aqui no YouTube. Aproveito até para trazer os comentários aqui da Cláudia Cruz comentando melhor aquisição do